No interior do Piauí, em meio a paisagens impressionantes da Caatinga, fica um dos locais mais importantes do mundo. E não é nenhum exagero falar isso. Ainda pouco conhecida a nível nacional, a Serra da Capivara tem simplesmente a maior concentração de pinturas rupestres, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas para além disso, lá foram encontrados vestígios arqueológicos que desafiam a teoria de ocupação humana nas Américas. Nesse documentário nos aprofundaremos nessa e em tantas outras singularidades desse local. Acreditamos que a Serra da Capivara é um dos destinos mais lindos, interessantes e únicos do nosso Brasil. Um lugar em que o passado, o presente e o futuro estão fortemente conectados, onde podemos apreciar mirantes espetaculares e ouvir histórias de pessoas para lá de interessantes como Nied Guidon, a arqueóloga que virou uma lenda nacional. Esse é um Brasil que merece ser mais divulgado e visitado. E temos certeza que depois desse vídeo você vai fazer questão de conhecer pessoalmente a incrível Serra da Capivara. Foram inúmeras as frases que pensamos em colocar no título desse documentário. Poderia ser a surpresa do século, o local que desafia a história, ou então as paisagens mais impressionantes do sertão. O fato é que a Serra da Capivara pode ser apresentada de inúmeras maneiras. Podemos falar sobre seus exuberantes mirantes, sobre a fauna e flora da Caatinga, sobre a maior concentração de pinturas rupestres do planeta, com mais de 1000 sítios catalogados, sobre ter um dos mais marcantes trabalhos com cerâmica do Brasil, sobre ser peça fundamental no debate da chegada do homem nas Américas, ou sobre a história dos habitantes mais recentes da região, que muitas vezes é esquecida. E por se tratar de um local tão complexo, com tantos detalhes fascinantes, queríamos aproveitar esse começo para falar que esse é sem dúvidas o vídeo que fizemos o maior trabalho de pesquisa da história do nosso canal. Fora as inúmeras matérias que vimos aqui no YouTube e as mais de 10 entrevistas que fizemos, utilizamos como base para a confecção desse documentário o podcast Os Caminhos de Nied Guidon, de Kelly Spinelli, e os livros Admirável Novo Mundo, de Bernardo Esteves, e Serra da Capivara, A Surpresa do Século, de Edna Bugni. Esse último, inclusive, foi inspiração para o título do vídeo. A gente vai deixar todas as fontes utilizadas aqui na descrição do vídeo para vocês. Vale também o agradecimento especial para o Receptivo Selva Branca e para a Hospedagem Sertão do Luar, que nos ajudaram com toda a logística e roteiro desse vídeo. Mais tarde vamos falar sobre eles com mais detalhes, mas já adianto que a gente vai deixar o link para contato dos dois aqui na descrição do vídeo também. A Serra da Capivara está localizada no sudeste do Piauí e abrange 4 cidades, sendo as mais conhecidas São Raimundo Nonato e Coronel José Dias. Apesar de São Raimundo Nonato ser a cidade onde fica o aeroporto e ter mais opções de hospedagens e restaurantes, é Coronel José Dias que fica mais próximo das principais entradas do Parque Nacional. A nossa hospedagem, o Sertão do Luar, fica localizada no Sítio do Mocó, que é uma pequena e acolhedora vila de Coronel José Dias. A vila fica bem próxima de alguns dos mais famosos circuitos do Parque Nacional, como o circuito do Boqueirão da Pedra Furada. E falando em circuitos, há vários para fazer na região e é praticamente impossível conhecer tudo em apenas uma viagem. Além de mais de 200 sítios preparados para visitação, há inúmeras trilhas que levam para mirantes absurdos. Sério, vocês vão ver na sequência do documentário que é um lugar mais lindo do que o outro e a gente ficou extremamente impactado com tudo que visitamos. Mas antes de mostrar nosso roteiro, a gente precisa te contar melhor a história da Serra da Capivara e principalmente te apresentar a figura principal da história recente de lá.
Não há como falar da Serra da Capivara sem falar de Niede Guidon, ou como os habitantes de lá chamam, Doutora Niede. Paulista de Jaú, no interior de São Paulo, filha de pai francês e mãe brasileira, ela é considerada por muitos a principal arqueóloga da história do Brasil, além de ter virado praticamente uma celebridade na região. Não há morador sequer da Serra da Capivara que não conheça a Doutora Niede. A primeira vez que Niede ouviu falar sobre a Serra da Capivara foi em 1963, quando viu algumas fotos das pinturas de lá. Mas foi apenas 7 anos depois, em 1970, que ela conseguiu de fato visitar o local. E não pensem que foi fácil, se hoje até aeroporto existe para chegar na região, naquela época o acesso aos sítios arqueológicos tinha uma estrutura bem precária. Quando a doutora Niede chegou aqui na nossa comunidade, era uma comunidade muito isolada, muito carente, só vinha quem tinha negócio. As estradas eram só os carreiros dentro andar com carga de jumento mesmo, com o aió e os sacos de coisa, legume que a gente colhia na roça, para trazer lá das roças para casa. Caminho não tinha, só os carreirinhos da gente andar. Hoje tem luz, tem os asfaltos aí, tem tudo, graças a Deus, não falta nada. Aí aqui era difícil, nós trabalhava aqui, mas nós não tinha luz, era no escuro mesmo, era no fogo, candeeiro. Mesmo com todas essas adversidades, a Niede já chegou mostrando para os nativos uma das suas características mais marcantes, que era de ser extremamente resiliente e de ser capaz de encarar o que fosse preciso para ir atrás do que ela acreditava. O comportamento dela sempre foi muito exemplar em termos de capacidade de trabalho e realmente, dormir no mato, dormir em campo, dormir na rede, sempre foi comum para ela e para a equipe, não tinha problema, nunca teve problema, nunca foi problema. Ficar bastante tempo sem água, pouca água para tomar banho, quando estava acampada num lugar muito longe, daí ela foi criando a infraestrutura. Hoje está tudo muito mais acessível, muito mais fácil, graças a um planejamento dela. É importante ressaltar que sem a ajuda dos nativos, principalmente dos chamados mateiros, a Niede e a sua equipe não teriam tanto sucesso para encontrar os sítios arqueológicos. Aliás, os nativos já conheciam as pinturas, mas não faziam ideia da proporção que aquilo ia tomar. Nosso lugar era rico e nós não sabíamos. Via as coisas bonitas, via a serra bonita com aquele buraco no meio. Mas ali a gente via, mas não dava um pingo de valor. Mas hoje nós estamos sabendo que nosso lugar é rico. Demais. É rico demais. Do bucarão ali da Serra da Capivara ali, a gente conhecia aquelas pinturas tudo. Tem as pinturas lá, já existia lá. Do mesmo jeito que está lá, a gente já via menininho de 10, 12 anos, já via aquilo lá já. Por aí tudo era roça, a gente já conhecia essas pinturas, só que a gente não sabia o significado que tinha, desde eu criancinha, que eu era ficar naquela curiosidade de saber por que aquelas pinturas ali naqueles paredões. E eu perguntava ao meu pai, meu pai, quem fez essas pinturas? E ele só fazia responder, isso aí foi os índios, menina. E ficava por isso mesmo. Só que sempre eu ficava desenhando no chão, ou desenhando na folha de papel, tinha aquela curiosidade. Diferente deles, a Niede, quando viu as pinturas ao vivo e a cores pela primeira vez, logo entendeu que estava diante de algo muito importante e único no mundo. Eram pinturas complexas das mais variadas formas e temas. Havia imagens de seres humanos, animais, cenas de caça, rituais e até de sexo. E além dos sítios arqueológicos, outra coisa que chamou a atenção dela foi a beleza da paisagem em um ambiente repleto de formações rochosas dentro do bioma da Caatinga. Impressionada com tudo isso, Niede então levou fotos das pinturas para a França, onde tinha estudado, e convenceu o Centro Nacional de Pesquisa Científica a realizar uma primeira missão arqueológica na Serra da Capivara. Foi assim que, em 1973, ela voltou para a região com uma primeira missão de arqueologia franco-brasileira e deu início a uma série de descobertas surpreendentes.
Além das centenas de sítios com pinturas rupestres encontrados, Nied e sua equipe acharam vestígios que desafiaram as principais teorias sobre a ocupação dos seres humanos no continente americano. Que vai atrair a doutora Nied, né, para vir para a região, são sim as pinturas, porque, e como são pinturas diferenciadas, isso chama muita atenção dela. E então as primeiras escavações que são feitas aqui, há quase 50 anos atrás, a ideia era contextualizar essas pinturas, então encontrar elementos, né, que estariam soterrados pelos sedimentos, que pudessem, né, de certa forma, relacionar, né, o que tinha de material soterrado com a parte das pinturas que tinham sido feitas aí nas paredes rochosas. Daí o sítio Boqueirão da Pedra Furada é um sítio que tem um dos maiores painéis com pinturas da região, são praticamente 70 metros aí de paredão, né, que foi utilizado para fazer os grafismos rupestres, e com 1.100 grafismos. Então, e é um sítio arqueológico muito grande. Daí a Nied começa a escavar esse sítio, vem, né, com outros pesquisadores, com estudantes e com as pessoas da região, porque são as pessoas da região que vão mostrar para a doutora Nied onde estão os sítios. As pessoas da região já conhecem grande parte dos sítios arqueológicos. Aí ela, numa dessas escavações no Boqueirão da Pedra Furada, ela vai encontrar muitas pedras lascadas e fogueiras. As datações de carvão dessas fogueiras, a datação que ela encontra na época é de 32 mil anos. E ela acha que que o laboratório errou, misturou a amostra, daí o laboratório responde para ela que não. Né, olhe bem o que você está trabalhando aí, porque são as tuas amostras mesmo. E aí essa possibilidade de datações mais recuadas que 20 mil anos, datações mais recuadas que 13 mil anos, que é a cultura Clovis, né, ela tem essa cronologia de 13 mil anos, elas colocam em xeque, elas fazem com que surja um questionamento a respeito de quando a América foi povoada, né, pelo Homo sapiens. E aqui a gente precisa dar uma pausa na fala da incrível doutora Gisele para se aprofundar sobre a teoria que estava sendo questionada por Nied e te falar também sobre como as descobertas na Serra da Capivara e em outros sítios das Américas deram início a uma das maiores batalhas científicas da história. O ponto de maior consenso nas discussões em relação à chegada dos primeiros grupos humanos nas Américas é por onde eles teriam vindo. Apesar da doutora Nied ter uma teoria bem diferente da convencional, a maioria das pesquisas arqueológicas, genéticas, linguísticas e bioantropológicas sugerem que os humanos chegaram às Américas através do Estreito de Bering. O Estreito de Bering é uma pequena faixa de mar que fica entre a região da Sibéria e o Alasca. Há cerca de 36 mil anos atrás, durante uma das chamadas Eras do Gelo, o mar estava a aproximadamente 130 a 150 metros mais baixo do que hoje, e formou um estreito caminho terrestre nessa região que foi chamado de Beringia. A Beringia, porém, não era o suficiente para a travessia ser feita, já que existia uma barreira formada por duas geleiras gigantes que estavam unidas, onde hoje fica o Canadá. Essa barreira só teria começado a degelar por volta de 18 mil a 13 mil anos atrás, facilitando a entrada dos grupos humanos nas Américas. E daqui pulamos para a história mais recente. Na década de 1930, na cidade de Clovis, nos Estados Unidos, foram achados vários artefatos feitos com pedra lascada. Esses objetos eram pontas de lança com características bem similares e ficaram conhecidos como as pontas de Clovis. Os achados estabeleceram a teoria de que o Homo sapiens teria chego nas Américas por volta de 13 mil anos atrás e que a civilização Clovis seria a pioneira no povoamento do continente americano. Essa hipótese ficou conhecida como Clovis First, ou em tradução livre, Primazia de Clovis. Ela ganhou tanta força que durante várias décadas alguns arqueólogos descartavam automaticamente qualquer vestígio de ocupação humana nas Américas que fosse mais antigo do que 13 mil anos. Eles até ganharam um apelido carinhoso e foram chamados de a Polícia de Clovis. É verdade que até os anos 70, se qualquer pesquisador fosse questionado sobre quem foram os primeiros americanos, provavelmente a resposta seria o povo de Clovis. Porém, isso começou a mudar com a descoberta de vários sítios arqueológicos
que traziam evidências sólidas da presença humana anterior à data de Clovis. Podemos citar Monte Verde no Chile, Huaca Prieta no Peru, Cactus Hill e Cooper's Ferry nos Estados Unidos e no Brasil, a própria Serra da Capivara. A Gisele, inclusive, nos contou que quanto mais foram aprofundadas as investigações na Serra da Capivara, mais antigas foram ficando as datações. A continuidade das pesquisas vão demonstrando que são mais antigas as pedras lascadas e as fogueiras, inclusive do que os 32 mil anos. Então, o Dr. Fábio Parente daí vai vir escavar sob a orientação da Nied e vai encontrar daí outras fogueiras aí com datações maior ou igual a 48 mil anos, né? Maior ou igual a 50 mil anos. Agora, é importante salientar que as pinturas rupestres têm de 6 mil a 12 mil anos, com certeza, e que as fogueiras e as pedras lascadas é que vão ter, desde fogueiras e pedras lascadas de 6 mil anos, tal, podendo chegar até, pela cronologia, pela datação de radiocarbono, até 48, 50 mil anos. Pela datação de Tele, essas mesmas fogueiras podem ter, os seixos que foram datados nessas fogueiras, podem ter entre 30 mil e 100 mil anos. O que acontece de incrível é que são as possibilidades aí de uma ocupação mais recuada do que o que se acreditava para 13 mil anos da cronologia da cultura Clovis. E conforme vai se pesquisando, vão se encontrando outros sítios arqueológicos que têm datações aí com mais de 20 mil anos, que já demonstram que o povoamento da América é mais antigo do que se imaginava. O incrível de toda essa história é que hoje sabemos muito mais detalhes sobre o povoamento inicial do continente e, ao mesmo tempo, temos ainda mais dúvidas. Quais foram os períodos de deslocamento? Como eles foram feitos? São muitas as perguntas e só vamos ter mais respostas através de mais pesquisas. E não existe algo que diga assim, é impossível um povoamento anterior a 20 mil anos. Não tem isso. Se você vai falar isso para uma região continental como a América, né, América do Norte, América Central, América do Sul, você tem que falar isso também para uma Austrália, que é impossível. E não é. Então não tem impeditivo. O que falta é pesquisa. Enquanto a pesquisa na África, a pesquisa na Europa, a pesquisa na Ásia, ela é muito antiga, a pesquisa na região, no continente americano, ela é muito recente, em comparação com as outras regiões do mundo. O que precisa é continuar pesquisando para continuar entendendo para poder entender como é que esse povoamento aconteceu. E é o divertido, né? O divertido é que tem que ter coisa para se discutir, conversar e etc. Ainda tem muito para te falar sobre as inúmeras histórias da Nied e da Serra da Capivara, mas isso a gente vai te contando com mais calma ao decorrer do vídeo. Agora que já te explicamos bastante sobre o que torna esse local tão especial, chegou a hora de mostrar como é visitar o Parque Nacional como um turista. E a gente agora começa a explorar aqui um pouco do Parque Nacional. A gente vai estar aqui em parceria com o Receptivo Selva Branca, um dos mais bem avaliados aqui da região. E a gente começa no circuito desfiladeiro da Capivara. Então hoje vai ser um dia bem cheio, a gente vai conhecer vários sítios arqueológicos, vários mirantes, e a gente vai estar junto na companhia do guia Rogério, tá? Deles vai explicando com mais calma sobre cada um dos pontos aqui para vocês. Nós estamos agora no circuito desfiladeiro da Capivara, foi onde a doutora Nied iniciou as suas pesquisas, foi onde ela teve o primeiro encontro com as pinturas rupestres. Aqui podemos falar um pouquinho das pinturas rupestres. Elas foram classificadas em tradições. Nós temos a tradição Nordeste e a tradição Agreste. A tradição Nordeste é essa que te passa movimento, passa uma narrativa, o cotidiano deles, eles passavam ali a vivência deles. E aqui a gente vai encontrar muitas das pinturas nesse paredão. Então, aqui nessa parte, a gente vai encontrar pinturas da tradição Nordeste, né? E da tradição Agreste, que são essas mais estática, parada. E as pinturas, elas são datadas da tradição Nordeste, ela é datada de 12 mil a 6 mil anos. A tradição Agreste datada de 10 mil a 3.500 anos, tá bom?
As formas de datação de pintura rupestre são feitas de forma indireta. Não tem como você fazer uma datação direta, pois se perdeu o DNA. Então você pode fazer, você encontra uma placa, né, onde foi feita uma escavação. Então, através da camada de ocupação, ou é encontrado um pigmento, ou é encontrado uma placa, e através do carbono 14, que é a forma de datação, você faz uma datação a partir dali, tá bom? O Rogério ainda nos explicou que as tradições têm uma subdivisão que chamam de estilos. Na tradição nordeste, os que mais vemos por ali são o estilo Serra da Capivara, que se caracteriza por ter pinturas menores com corpos totalmente preenchidos, e o estilo Serra Branca, que é muito marcante pelo uso de formas geométricas para compor as pinturas. Esse é o primeiro sítio arqueológico que a gente está conhecendo e o impacto aqui já é muito imediato, porque são muitas pinturas e elas são muito detalhadas, assim, elas são muito bonitas. Tem algumas coisas que tu consegue já reconhecer de cara o que seria, né? Tem algumas cenas de dança, de caça, tem alguns animais que tu reconhece muito fácil, mas grande parte das coisas que a gente vai mostrar aqui nesse documentário, e eu acho que vale o adendo aqui para vocês, vão ser suposições, porque a gente não estava naquela época para saber exatamente o que o pessoal queria registrar com essas figuras aqui nessas rochas. Agora a gente veio conhecer outro ponto que eles chamam de Inferno, daí tem algumas histórias meio curiosas sobre esse local, e olha só o caminho até lá, que bonito. Então, estamos na gruta chamada Inferno, e antes a rodovia, né, o pessoal usava como acesso essa estrada que fazia essa transição de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias a São João. E então passava vários tropeiros, né, mascate, e falavam, quando eles passavam em frente ou acampavam ali para descansar, eles falavam ouvir vozes aqui dentro, choro de criança, gente gemendo. Então veio esse nome, né? Mas eu particularmente eu acho que deve ter algum encanto aqui dentro dessa gruta, porque a gente chega no final ali, tem um silêncio bem bacana que você consegue fazer, uma concentração, você sente alguma coisa ali abraçando ali, é muito legal sentir isso, mas lá dentro tem um rosto de perfil humano que foi esculpido pela água, e que parece que foi o ser humano que esculpiu, tá de perfil. Tem gente que a gente traz aqui de não vou conseguir ver, que essas coisas eu não consigo ver, mas quando chega lá de cara eles, tá ali o rosto. Então isso é muito legal. Bem pertinho ali do local que eles chamam de Inferno, tem outro sítio arqueológico que se chama Toca do Barro. E aqui tem uma particularidade, né, Rogério? As pinturas são retratadas no seixo, né, ou na cavidade onde caiu o seixo. E isso é bem legal, um dos sítios que eu acho bem legal, né, fazer esse tipo de pinturas. Seixo, só para vocês entenderem, são pedras roladas. Né? Isso, e as outras que a gente vê são mais na parte do arenito. Todas elas são uma rocha sedimentar, tanto o arenito como os seixos. A gente está agora no comecinho da trilha para conhecer a Toca da Entrada do Baixão da Vaca, e daí explicando aqui uma coisinha para vocês, que parte dos circuitos a gente faz de carro e outra parte a gente faz com algumas trilhas. E daí no meio do caminho a gente parou porque a gente avistou um jacurutu, que é uma das maiores corujas que a gente encontra aqui no Brasil. Inclusive ela é tão grande que ela é um predador natural do mocó, né, que é aquele roedor pequenininho que tu encontra bastante aqui nessas regiões do Brasil. Chegamos aqui em mais um sítio arqueológico, só que antes de chegar daqui, a gente teve uma grata surpresa, né? Porque além dessa paisagem maravilhosa, a gente também avistou um tamanduá-mirim, né? Conhecido como mambira, né? Mambira, na região também conhecido como michila. E a gente estava andando assim, daí a gente avistou ele passou bem do nosso ladinho, então a gente conseguiu gravar ele muito bem, e daí depois falou que ele talvez ficou com medo. Ele sentiu nossa presença ali, saiu um pouco, até subiu assim na árvore. E a gente deixou ele lá no habitat dele e saiu. E agora a gente chegou aqui no sítio arqueológico e, por enquanto, o maior que a gente conheceu hoje. Esse é a Toca da Entrada do Baixão da Vaca, né?
de código de número 2. Esse sítio foi o primeiro assim, que a equipe de conservação de sítio arqueológico, né, uma equipe que a doutora Niede treinou, né, ele entrou com o primeiro trabalho aqui nesse sítio. E nesse sítio eles fizeram um trabalho de limpeza, né, onde tem uma casinha de uma vespa que nós chamamos Maria Pobre, que ela pega uma argilazinha, faz um casulo, coloca pequenas aranhas, pequenas lagartas, ali coloca um ovo ali, e depois eclode como aqueles bichinhos. Mas ela deixa essa argila em cima das pinturas rupestres, né? E de certa forma vem a degradar as pinturas. Então a equipe de conservação de pintura, de sítio arqueológico, entrou fazendo esse trabalho, e depois que eles fizeram esse trabalho de limpeza, eles pôde encontrar ali num bloco mais de 50 pinturas rupestres. Nesse sítio nós temos mais de 750 pinturas rupestres, tá bom? Tem muita coisa para ver. Agora a gente vai explorar aqui um pouquinho, porque eu já vi que tem umas coisas bem interessantes. Galera, e esse sítio arqueológico é realmente muito impactante, é muito grande, e aqui, além de ver vários animais, a gente também consegue ver várias cenas do cotidiano, como o parto, cena de caça, cena de sexo, e uma muito curiosa que é uma colmeia que parece que eles estão se protegendo assim das abelhas. O Rogério nos trouxe aqui um mirante que a gente pode ver um pouco melhor aqui a parte natural do desfiladeiro da capivara, e a gente já falou algumas vezes aqui no vídeo, mas eu queria reforçar que aqui é um local que vale vir não só pelas pinturas rupestres, né, pela essa parte da história, da pré-história, mas também pelas paisagens que tu tem aqui no meio do sertão do Piauí. Toca do Paraguaio, no desfiladeiro da capivara. Toca do Paraguaio foi o primeiro sítio que a doutora Niede visitou, né? Foi onde ela teve o primeiro encontro com as pinturas rupestres. E esse sítio se divide em dois setores. Esse setor com esse conglomerado de seixo, onde as pinturas é retratada no seixo, né? E o segundo setor formado de arenito, que é aquela parte mais baixa, né? E as pinturas são bem diferentes desse primeiro setor. O segundo setor de arenito com mais cervídeo que você vai encontrar, né? E esse você vai encontrar nele bastante pegada. Nesse sítio foi encontrado também 2 esqueletos humanos, um com datação de 8.600 e poucos anos e outro de 7.000 anos. E nós temos 2 tipos de sepultamento, né? Sepultamento em fossa e urnas funerárias. Esse foi o sepultamento em fossa. Então, nós estamos na toca do Sítio do Meio. Esse sítio é o segundo sítio mais importante do parque e um dos mais importantes da América, por conta dos vestígios que foi encontrado nesse sítio. Foi encontrado um fragmento de cerâmica datada de 8.900 anos, quase 9.000 anos, e um artefato, né, uma machadinha de pedra polida de 9.200 anos, que faz a mais antiga das Américas. Então, doutora Niede, chegando nesse sítio, ela viu inúmeras pinturas e ela queria contextualizar a história desse sítio. Então, em 1978, ela realizou uma escavação em frente àquele painel mais rico de pintura. Nele foi encontrado uma grande quantidade de ocre, pigmento usado nas pinturas rupestres,
que teve datações de quase de 12 e 14 mil anos. De forma geral, as trilhas do dia de hoje foram bem tranquilas, mas essa última, que é a trilha da Vista Panorâmica de Pedro Rodrigues, ela tem uma leve escalaminhada, mas é claro que a gente vai encarar. Bora lá! E com essa paisagem maravilhosa, a gente vai finalizando o nosso primeiro dia explorando aqui o Parque Nacional. E olha só quanta coisa legal a gente viu só hoje. Então a gente viu um pouco sobre a fauna daqui, sobre a flora, sobre as pinturas rupestres aqui da Serra da Capivara, né? A gente escutou muito também da história da Niede Guidon, uma das personagens mais importantes da arqueologia mundial, né, que é uma personagem principal aqui da Serra da Capivara, e também pôde contemplar um pouco dessas paisagens maravilhosas daqui, como essa que está aqui ao fundo. E isso é só o começo do vídeo, tá? Quem ficar aqui até o final, tenho certeza que vai se surpreender muito mais com as belezas que a gente vai mostrar aqui para vocês. E a gente começa o nosso segundo dia fazendo uma série de circuitos, então a gente vai emendar um circuito no outro e a gente vai andar mais ou menos, agora, antes do almoço, 11 quilômetros. E o primeiro que a gente vai conhecer é o Circuito dos Canoas. Então bora lá começar, que hoje o dia vai ser cheio. Olha só que espetáculo aqui, o primeiro mirante que a gente está conhecendo hoje. E só nessa primeira subida já dá para entender porque o nível da trilha que a gente vai fazer hoje é considerada avançada, né? Porque além de ter uma quilometragem alta, a gente vai ter alguns pontos de escalaminhada, mas como vocês podem ver, vale muito a pena. E é claro que ao longo do percurso, além das paisagens maravilhosas, a gente também vai parando em vários sítios arqueológicos. E agora a gente está parando no primeiro conjunto de sítios que a gente está conhecendo hoje, que é a Toca do Caldeirão dos Canoas. E daí ele é dividido em alguns setores diferentes. Esse aqui é o número 4. E tem algumas coisas bem curiosas. Tem uma aqui que a gente está vendo que parece uma ave maior, né, que parece muito uma avestruz, com uma outra pequenininha em cima dela, né, como se uma ave estivesse montada em outra ave. Isso a gente não tinha visto ainda. Bem do ladinho do outro sítio tem o Toca do Caldeirão dos Canoas 3, tá? Esse aqui não é mais o 4. E aqui a gente consegue ver um pouco da tradição nordeste, só que esse aqui é o estilo Serra Branca, tá? Então tu já vê bem a diferença porque os desenhos eles não são preenchidos, eles têm essas formas geométricas dentro dele. Então tem esse aqui que é bem legal e tem aqui do ladinho esse outro aqui que também é incrível. Já que eu retomei um pouco sobre as tradições, sobre os estilos aqui das pinturas, agora a gente está aqui na Toca dos Caldeirões do Canoa 1, e aqui a gente vê também a tradição nordeste, só que o estilo Serra da Capivara, que são os que os bonequinhos, né, as pinturas já são preenchidas, né, elas não têm aquelas formas geométricas igual a gente tinha ali antes. E aqui tem duas bem curiosas,
uma parece uma cena de dança e eles fizeram de uma forma que a pintura parecia que estava com profundidade, então como se fosse um círculo e as pessoas dançando, e outra parece muito uma pessoa sendo atacada por uma onça. Então tem uma imagem que parece muito uma onça e a pessoa meio que caindo assim, como se ela estivesse realmente sofrendo um ataque. Já finalizamos no circuito, agora a gente vai fazer outro, que é o circuito Grotão da Esperança. E outra coisa legal de falar para vocês é que aqui na Serra da Capivara a gente está muito imerso no sertão piauiense e aqui grande parte da vegetação é a caatinga, né, que é aquela mata branca. E muitas pessoas acham que essa vegetação fica nesse estilo, nesse aspecto seco durante o ano inteiro, mas na verdade não, tá? Ali de novembro a março, quando começam os períodos da chuva aqui no Piauí, isso aqui fica tudo verdinho e muda completamente a paisagem. Nem todo mundo sabe, mas a caatinga ocupa cerca de 10% da área do Brasil e ela é bem diferente do imaginário coletivo, que logo pensa em uma terra pobre, seca e com pouca biodiversidade. Segundo a Associação Caatinga, esse bioma exclusivo do nosso país abriga mais de 1.800 espécies de animais e 3.150 espécies de plantas. Quando a vegetação está branca e seca, não significa que ela está morta. A ausência da cor e das folhas é uma estratégia para a economia de energia e para evitar a perda de água nos períodos sem chuva da região. Em relação à fauna, uma coisa que nos impressionou foi a quantidade de aves que avistamos. Na nossa hospedagem no Sertão do Luar, por exemplo, vimos o corrupião, o cardeal do Nordeste, o bem-te-vi e o pica-pau de topete vermelho. Uma curiosidade legal envolvendo as aves é que esse ano alguns pesquisadores descobriram uma nova espécie no Nordeste e batizaram ela em homenagem a Nied Guidon. Durante a trilha até o próximo mirante, avistamos um dos mais famosos integrantes da fauna da Serra da Capivara, os macacos prego. Esses macacos chamaram a atenção de pesquisadores por causa das várias formas que eles utilizam pedras como uma ferramenta. Esses curiosos primatas foram o centro de uma das polêmicas que surgiram em relação às pesquisas de Nied. Alguns arqueólogos falam que várias pedras lascadas encontradas com datações bem antigas não foram feitas por mãos humanas e sim por esses macacos. Tem objetos sim que vão ser semelhantes, que as cicatrizes ficam muito parecidas dos que são, né, usados pelo macaco para quebrar uma semente e a bigorna, né, o batedor, o percutor ou o martelo tal, muitas vezes vai deixar o mesmo tipo de cicatriz. Mas o material arqueológico, inclusive o material mais antigo e tudo mais, é muito diferente daqueles vestígios ou daqueles lascamentos sem querer que são realizados pelos macacos. E a cultura material, que é o que o arqueólogo vai estudar, e essa cultura material ela pode ser de períodos muito antigos ou pode ser uma cultura material recente, essa cultura material ela está dentro de todo um contexto, né? E você vai associar a fogueiras, vai associar a enterramentos, vai associar a todo um conjunto de objetos, de pedras lascadas, de forma de organizar o espaço, muito diferente do que os macacos acabam produzindo. Então, tem diferença sim, não é tudo a mesma coisa em termos de conjunto e de contexto. Agora, algumas peças podem ficar com as mesmas cicatrizes, sim. Só que o que a gente tem que lembrar é que até hoje, por exemplo, eu posso estar num sítio aqui na região da Serra da Capivara e pode chegar um grupo de macacos. E eu estou ali deixando o meu vestígio. E o macaco vai chegar e vai deixar o dele. Um sítio não vai ser exclusivamente, né, só de humanos ou só de macacos. Agora mais uma pausa aqui com vista panorâmica da Serra da Capivara e a gente está aproveitando também para dar uma descansada, né, porque o sol está bem quente, então essa última parte aqui foi um pouquinho mais tranquila, mas mesmo assim cansa bastante. Daí a gente está tomando uma aguinha, esticando um pouco as pernas e também a gente vai aproveitar para comer aqui as nossas barrinhas de proteína da Bold, porque isso aqui é muito prático, em dia de trilha assim salva, tá? E lembrando que a gente tem cupom de desconto Rolê Família, tá? Vou deixar tudo certinho aqui na descrição do vídeo para vocês.
E agora chegamos na vista panorâmica do Grotão da Esperança. É lindo isso aqui. Uma das coisas legais do circuito do Grotão da Esperança é que grande parte do trajeto a gente vai tendo vista aqui de uma parte de cima da Serra da Capivara. Então a gente vê os paredões de um ângulo totalmente diferenciado. A gente está andando agora mais ou menos há uns 10 minutos com esta vista aqui belíssima do vale. E não sei se vocês já colocaram a Serra da Capivara na sua lista de desejos de viagem, mas confia em mim que vale a pena colocar, porque, sério, olha isso. O último circuito começando agora, que é o Caldeirão dos Rodrigues. Daí agora a gente está numa parte alta, né, aqui da trilha, e a gente vai começar a descer para chegar no ponto onde a gente começou o rolê de hoje. Essa parte aqui, por enquanto, é a mais complicada, então tem um ferro entre as rochas aqui, forma tipo uma escada. Daí a gente que é mais acostumado a fazer trilha, a gente está indo de frente. Mas a mãe, que tem um pouquinho menos de facilidade, dela tá indo só mais devagarinho, né, prestando mais atenção. Chegamos agora aqui em outro sítio arqueológico, que é a Toca do Caldeirão do Rodrigues 1, e uma das coisas que nos chamou muita atenção daqui é que tem várias pinturas que lembram uma imagem de uma capivara. Inclusive, é até legal falar para vocês que não se sabe ao certo do porquê que o nome do local que a gente está é Serra da Capivara. Então, quando a Nied chegou aqui para fazer as pesquisas, para conhecer um pouco mais aqui das pinturas rupestres, o nome do local já era Serra da Capivara e não se tem um registro exato do porquê. Mas uma das principais teorias é porque os nativos, né, viram algumas dessas pinturas, associaram com uma capivara e daí deram o nome da serra de Serra da Capivara. E outra coisa que nos chamou muita atenção aqui é que essas pinturas, elas são da tradição Nordeste no estilo Serra Branca, né, que é aquele estilo que eles não preenchem, sim, fazem formas geométricas dentro do desenho. E aqui cada capivara ela tem as formas geométricas dentro dela diferentes. Então olha só que incrível, né? Essa aqui é de um jeito, essa é de outro, essa é de outro. Cara, é incrível, sério. Essa aqui é uma das mais curiosas, porque parece uma fila de capivaras e o tamanho das pinturas vão crescendo. Então tem um menorzinho aqui, um segundo um pouquinho maior e aqui vai crescendo. E o último desenho já é bem grande. E o último atrativo que a gente vai conhecer hoje é a Toca de Cima do fundo do BPF, e aqui tem várias pinturas rupestres super detalhadas e tiveram duas que nos chamaram um pouquinho mais atenção. Tem uma que parece muito uma mãe dando à luz a um filho, então ela expulsando a placenta, e tem outra que parecem duas pessoas ou carregando uma urna funerária ou talvez eles carregando uma rede de pesca ou uma rede de caça. A gente não consegue ter certeza absoluta, né, do que cada cena aqui queria dizer. Eu acho que isso é uma das grandes magias de tu vir conhecer aqui a Serra da Capivara, né? Cada sítio tu ir parando, tu fazendo algumas suposições, né? Tu ir brincando, tentando adivinhar o que cada figura queria dizer, queria representar. E é isso, galera. Agora a gente vai almoçar, voltar para nossa hospedagem lá no Sertão do Luar, e amanhã a gente volta, que tem muito mais para mostrar aqui para vocês. Galera, e o Bruno tinha esquecido de falar, mas a gente tem um grande finale da trilha hoje, que é essa escadaria de 114 degraus, nessas estruturas aqui, ó, de metal. E essa vista maravilhosa que vocês estão vendo ao fundo não é de um mirante, na verdade é a vista que a gente tem
aqui da nossa hospedagem, que é o Sertão do Luar, uma hospedagem única aqui da região, está super bem avaliada no Google Maps, nota 5 de 5. E queria aproveitar também para agradecer o Vinícius, que é o dono daqui e é um dos principais responsáveis por esse documentário, tá? Porque além de nos fornecer aqui a hospedagem, né, para a gente estar confortável aqui para gravar para vocês, ele também nos deu muitas dicas. O atendimento foi sensacional. E agora a gente vai dar um tour aqui e mostrar por que esse local aqui está tão bem avaliado e por que essa aqui é a melhor opção para vocês se hospedarem aqui na Serra da Capivara. Fora a localização que já citamos antes, o Sertão do Luar tem um conforto muito acima da média. Há 4 tipos de acomodações: a suíte jardim, a suíte vista pôr do sol, a suíte banheira e o chalé Toca do Sansão. Destaco aqui a suíte banheira, que é ideal para casais, e o chalé Toca do Sansão, que tem uma mini cozinha, frigobar, churrasqueira e uma vista espetacular para os paredões da Serra da Capivara. Nas áreas externas ainda tem locais para descanso, mirantes e piscina. Uma coisa que a gente achou muito legal no Sertão do Luar é que toda a decoração remete à Serra da Capivara e à Caatinga, e a gente conversou um pouquinho melhor sobre isso com um dos grandes idealizadores do local. E como esse vídeo aqui é um documentário, a gente vai se aprofundar até na nossa hospedagem, porque é uma das hospedagens, na verdade eu acho que é a hospedagem mais única aqui da região. Até estava conversando com o dono daqui que hoje ela emprega cerca de 15% da força de trabalho aqui do sítio do Mocó, que é o povoado que a gente está ficando. E a gente está agora aqui com o Anderson, que foi um dos arquitetos, né? Tu é sócio da Terra Crua Arquitetura e foi tu junto com a tua equipe que bolou esse paraíso aqui, né? Exatamente. Como é que surgiu um pouco da ideia de integrar esse local aqui nessa Caatinga maravilhosa? Cara, esse empreendimento ele surgiu de uma necessidade, né, que o cliente tinha de se alojar inicialmente. Então ele precisava descansar quando viesse, ele não mora aqui no Piauí, então a gente decidiu implantar um chalé 100% ecológico, né, tendo em vista a responsabilidade que é se projetar na Serra da Capivara. E outra coisa importante que a gente queria que fosse uma marca, né, do empreendimento, que na época ainda não era um empreendimento, né, era só um sonho, é que ele tivesse características únicas da região. Então a gente queria trazer uma arquitetura que falasse por si só. E foi um pensamento, né, de projeto 100% ecológico. Então nós tivemos uma implantação muito cuidadosa, mantivemos a caatinga total do entorno e começamos a recuperar ela, né? Daí nasce o viveiro de plantas também, que faz parte de um processo de replantio, que hoje nasceu a agrofloresta. E com essa caatinga preservada, nós também implantamos diversas situações ecológicas, como tratamento de resíduos líquidos, energia solar, certo? Mas trazendo também todo o conforto, né, que o visitante precisa para descansar dessas longas caminhadas aí, Verdade. Né, de horas que a Serra da Capivara propõe. Para quem tiver interesse em fazer orçamento e reserva no Sertão do Luar, a gente vai deixar o link para contato aqui na descrição do vídeo. No nosso terceiro dia de roteiro, explorando o Parque Nacional, fomos conhecer a região da Serra Branca. Nesse circuito, além de mais pinturas rupestres e paisagens totalmente únicas, vimos resquícios de como funcionava a economia da região antes da chegada do Parque Nacional e o desenvolvimento do turismo. Não podemos esquecer que mesmo tendo histórias impressionantes de 20, 10, 5 mil anos atrás, o Piauí continuou escrevendo sua história mais recente. Quem nos contou melhor sobre isso foi a historiadora Anistela. O grupo identificado como o grupo que ficou até o século XVIII e início do século XIX aqui nessa região foram os Pimenteira, que provavelmente foi um grupo que se formou aqui nessa região, que eram provenientes de grupos indígenas que eram caçados na Bahia, chegaram aqui e esses grupos se juntaram aqui e deram origem a um novo grupo, né, que o colonizador deu o nome a eles de Pimenteira. Então a gente tem todo esse período, século XVIII, século XIX, que é um período contínuo de guerra, né? Porque os colonizadores precisavam dessa região para implantar as fazendas de gado, né? Então eles tinham que expulsar esses povos indígenas. Então tem início com essas fazendas, com a agricultura de subsistência e depois tem o
o período que a gente chama de período da maniçoba, que é o final do século XIX, né, início do século XX. Vieram pessoas de fora, de vários estados do Brasil, principalmente aqui da região Nordeste, Piauí, de outras cidades, Pernambuco, Bahia. E essas famílias se estabelecem aqui e ocupam outra área que não era a área das fazendas, que eram das terras devolutas, né, que eram terras de uso comum, onde se tirava o mel, onde a madeira, né, se cortava madeira, que era usada, utilizada por toda essa população. E eles ocupam essa área e ocupam áreas que hoje estão dentro do Parque Serra da Capivara. Então essas famílias vão morar nessa região para trabalhar com a extração da maniçoba, né, que é uma árvore que produz o látex, assim como o seringais da região norte do Brasil, né. Aqui a árvore que produziu o látex era a maniçoba. Até na criação do parque, pouco antes, ainda tinham famílias morando, né, dentro de abrigos que foram utilizados pelos pré-históricos, né, abrigos com pintura. Essas famílias moraram lá, construíram casas, construíram paredes, né, tinham jogos, né, deixaram as suas marcas também, colocaram o nome de data, deixaram os desenhos também. E foi muito importante para o desenvolvimento dessa região, né? Há um crescimento econômico muito grande. Então isso prevalece até a criação do parque. A retirada dessas famílias de maniçobeiros quando se criou o Parque Nacional gerou uma das grandes queixas em relação a Nied Guidon. Mas isso a gente vai contar um pouco mais tarde para vocês, porque agora é hora de voltar para o nosso roteiro turístico. E o primeiro sítio que a gente está conhecendo hoje é o sítio Toca do Vento. Aqui aconteceram algumas escavações onde eles encontraram algumas pinturas que estavam abaixo dos sedimentos, elas estavam soterradas, e eles datam essas pinturas de cerca de 8.000 anos atrás. E outra coisa legal de falar para vocês é que, como hoje a gente está fazendo o circuito Serra Branca, aqui a gente vai ver muito mais de pinturas que são da tradição Nordeste no estilo Serra Branca. Só chegando aqui a gente já consegue perceber um pouquinho disso. Eu estou diante aqui da placa que conta um pouco da história do local que a gente está bem próximo agora, que é o Olho d'Água da Serra Branca. O Olho d'Água da Serra Branca ele foi muito importante aqui para a região porque ele é o único olho d'água perene daqui. Então, nos períodos principalmente de seca, ele foi crucial para a sobrevivência não só das pessoas, mas também dos animais que aqui habitavam. E a gente chegou agora aqui na vista panorâmica do João Sabino e aqui a gente consegue ver bastante da formação rochosa. E, gente, lembra tipo um aspecto lunar isso aqui, é bem diferente. Mais um sítio arqueológico aqui, que é a Toca do Caboclo, da Serra Branca. E aqui tem várias pinturas rupestres e tem 3 aqui que a gente consegue ver muito bem. Uma parece muito uma execução, então uma pessoa jogando um machado em outra lembra muito uma mulher grávida, né, porque tem uma imagem do ser humano com uma saliência aqui na parte da barriga, e tem uma aqui que parece muito uma cena de sexo. Agora a gente está aqui na Toca da Extrema 2 e todos os sítios arqueológicos aqui são impressionantes, mas esse aqui a gente chegou, bateu o olho e já ficou assim, uau! Porque são muitas e muitas pinturas, e aqui tu vai encontrar tanto da tradição Nordeste, que a gente encontra mais, né, que são as figuras que representam um pouco mais de movimento, quanto também da tradição Agreste, que são imagens um pouco mais estáticas. Dentre as várias figuras que a gente encontra aqui, tem uma que é muito emblemática, que é essa aqui. Ela parece uma espécie de ritual, como se as pessoas estivessem louvando uma árvore, e ela é tão conhecida aqui na Serra da Capivara que tu encontra ela em vários artesanatos. Então, desde bordados até cerâmica, tu sempre vai encontrar nas lojinhas alguma imagem parecida como essa. E realmente ela é muito interessante.
Então, pessoal, estamos aqui na toca do João Arsênio, na Serra Branca. Esse sítio tem uma pintura que se destaca, é uma cena de conflito, onde a gente vê ali vários, né, em volta ali, com várias armas na mão. Ali nós podemos ver também uma cena de caça, onde tem uma onça, né, com a flecha já na cabeça, outra em cima nas costas, e tem várias pessoas agarradas no rabo. Pausa para o almoço agora, só para variar, na frente de um sítio aqui, que é o sítio da Toca da Pinga do Boi. E olha só o que a Selva Branca aqui preparou. Cuscuz, cafezinho, sanduíche, tem salada de frutas também e também um suquinho. E depois do almoço, agora falando sobre o sítio arqueológico aqui, que a gente estava contemplando enquanto comia, a gente está aqui na Toca do Pinga do Boi, e aqui é um dos maiores paredões que a gente já conheceu, e são várias pinturas, e tiveram 3 que a gente achou com maior destaque. Primeiro, tem uma que parece alguns macaquinhos, tá? Tem muitos macacos aqui na região, só que essa foi a primeira vez que a gente viu uma pintura que parece muito macaco. Segundo, tem uma que lembra um caracol, e tá bem bonito o desenho que fizeram. E a terceira, que foi a que a gente mais gostou, assim, que mais se destacou, que parece um ser humano com uma caça, assim, levando uma caça como se fosse um troféu. E bem pertinho da onde a gente almoçou, a gente chegou agora aqui no sítio da Toca do Jordano, que além de ter algumas pinturas rupestres, a gente também tem uma paisagem muito bonita daqui. E uma curiosidade aleatória para vocês é que antigamente, quando se encontravam sítios arqueológicos, era como se fosse uma tradição batizar o nome do sítio com o nome da pessoa que encontrou. E daí esse aqui, né, é o sítio do Jordano, então quem encontrou ele foi o Jordano, e isso aconteceu lá em 2001, quando o Jordano trabalhava na equipe de conservação dos sítios arqueológicos. E a curiosidade é que hoje o Jordano é dono do receptivo que está sendo nosso parceiro aqui na Serra da Capivara. E agora a gente parou na Toca do Caldeirão da Vaca 1 e tem 2 figuras bastante interessantes. A do homem, com o corpo todo pintado, e essa aqui que parece alguns animais comendo alguma coisa na árvore. E agora a gente veio conhecer a Toca do Conflito, e esse sítio arqueológico é um pouquinho mais difícil de chegar do que os outros, porque hoje, basicamente, a gente andou com o nosso carro, parava em um ponto, andava ali 50, 100 metros e já chegava. Já esse, a gente tem que fazer uma leve escalaminhada para chegar, mas vale muito a pena porque olha só essa paisagem. Tinham nos falado que hoje a gente ia ver algumas paisagens aqui na Serra da Capivara, que a gente ia se sentir em outro planeta, e aqui é o local que eu mais tive essa sensação. E chegamos agora aqui de fato na Toca do Conflito, e essa aqui é diferente de todas as outras que a gente já foi. Essa aqui tem uma única pintura, que é uma pintura que representa uma disputa, uma batalha, um conflito, e é por isso que vem o nome. E depois da estrada, chegamos aqui no Circuito Serra Vermelha e a gente veio direto conhecer aqui um dos principais pontos turísticos da Serra da Capivara, que é o Baixão das Andorinhas, que além dessa vista maravilhosa que a gente tem aqui, também tem a Toca de João Daniel, que foi um dos últimos sítios arqueológicos encontrados aqui. Ele só foi encontrado em 2011 e foi descoberto por acaso. Dizem que uma pessoa deixou cair alguma coisa, daí foi procurar e acabou achando ali algumas pinturas rupestres.
Para finalizar o dia com chave de ouro, fomos ver um pôr do sol no variante do Baixão das Andorinhas e entendemos o porquê do local ter esse nome. Começando mais um dia explorando o Parque Nacional, e agora pela manhã a gente vai fazer a Trilha Ombo, que é uma caminhada de cerca de 4 a 5 quilômetros. A gente vai ter algumas paisagens panorâmicas bem bonitas, e pela parte da tarde a gente vai conhecer alguns dos atrativos mais famosos aqui da Serra da Capivara. Chegamos aqui no primeiro sítio arqueológico do dia, que é a Toca da Ema do Sítio do Brás 1. E a gente estava até comentando com o Rogério antes que é impossível, em uma só visita aqui na Serra da Capivara, de conhecer todos os sítios, né, Rogério? O Parque Serra da Capivara tem mais de 204 sítios preparados para visitação, né? E 17 deles são preparados para acessibilidade. Então são muitos e muitos sítios arqueológicos, e esse aqui, ele tem o nome Toca da Ema porque tem muitas imagens de emas, né? Lá no final a gente vai poder ver as emas, né? Lá no final foi isso que deu ao nome da Ema do Brás, né? E também fizeram algumas escavações aqui que acharam umas coisas interessantes, né? Sim, nesse local que a gente está aqui foi encontrado sementes, né, carbonizadas com datações de 10 a 9 mil anos. E no final a gente vai poder ver um bloco, né, que quando eles realizaram a escavação, foi encontrado esse bloco, ele já estava se desfragmentando, mas a equipe de conservação especializada em consolidação e pintura rupestre fez a limpeza nele e pôde ver que tinha pintura rupestre, com datações, tinha uma fogueira embaixo desse bloco, né, e teve datação de quase 9.300 anos. Caramba! E depois dessa subidinha, chegamos aqui na primeira vista panorâmica do dia. Durante a trilha a gente chega em alguns sítios, e esse aqui é o sítio da Toca do Macaco. Por que esse nome? Porque tem uma figura que lembra muito um macaco com o filhote na garupa. Já finalizando a Trilha Ombo, agora a gente vai fazer 2 circuitos que são um pouquinho mais curtos. Primeiro, o circuito Pedra Caída, que é o que a gente está agora, que tem esse nome por causa dessa pedra gigantesca aqui, que dá um toque especial na paisagem. E depois daqui, a gente vai conhecer o circuito da Invenção. Olha o tamanho dessa pedra aqui. Eu acho que é a maior pedra caída que eu já vi na vida. A gente visita vários locais do Brasil que tem algum atrativo turístico que tem o nome de pedra caída, porque realmente caiu uma pedra para formar a paisagem, mas essa aqui é impressionante. Sério, não tenho nem palavras para descrever o tamanho dessa pedra que está aqui. E o último ponto que a gente vai conhecer essa manhã é a Toca da Invenção. Aqui é a pintura rupestre que mais se destaca, e uma das que a gente achou mais bonitas até então é um veado, que ele está feito todo numa cor branca, e só por isso já é bem diferente das outras pinturas que a gente encontra aqui, mas ele também está com um preenchimento dentro dele. E outra curiosidade legal do porquê que o nome aqui é Toca da Invenção, aqui fica bem próximo do sítio do Mocó, né, que é um povoado que fica aqui bem próximo aqui das pinturas rupestres, e antigamente vinham algumas pessoas mais jovens, né, crianças, pegar água num caldeirão que tem aqui, né? Caldeirão é os locais onde eles acumulavam água da chuva para beber, para lavar roupa, etc. E daí as crianças voltavam para casa falando que tinham escutado algumas vozes, né? Que tinham escutado algumas coisas estranhas. E daí os pais falavam: para com essa invenção, menina!
sabe? Para com essa invenção, menino. E daí ficou o nome de Toca da Invenção. E agora de tarde a gente vai conhecer o sítio que talvez seja o mais conhecido aqui da Serra da Capivara, que é o sítio do Boqueirão da Pedra Furada. Inclusive, a Pedra Furada está aqui ao fundo, mas agora a gente não vai ficar contemplando ela, a gente vai rodar para conhecer alguns sítios, e inclusive a gente vai conhecer daqui a pouco o sítio que é considerado o mais importante aqui da Serra da Capivara e também um dos mais importantes do mundo. Estou até um pouco emocionado de estar no local que a gente está aqui agora, porque eu já li muito sobre ele na minha vida e a gente está aqui na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, que é o principal sítio arqueológico do Brasil, um dos mais importantes do mundo. Rogério, nos conta, resume pra gente um pouco da importância desse local para a história. Então, nesse paredão a gente vai encontrar para mais de 1.100 pinturas, né? Pintura rupestre. E nesse sítio foi onde foi encontrado fogueiras com datações de 58 mil anos, né? Vestígio mais antigo da presença do homem no continente americano. E aqui a gente precisa voltar a falar da Nied, das teorias de ocupação das Américas e das polêmicas envolvendo esse e outros sítios arqueológicos da Serra da Capivara. Quando a equipe da Nied começou a achar esses vestígios e publicar o resultado das pesquisas, o debate na comunidade científica foi gigantesco, já que a datação nas fogueiras era muito anterior a Clovis e a outros sítios arqueológicos das Américas. Haviam vários argumentos contrários, como a falta de pedaços de madeira e ossos, os já citados macacos que operam ferramentas, a teoria que os materiais líticos eram pedaços de seixos que caíram dos paredões e a alegação que os carvões encontrados eram resultados de incêndios naturais. Por sua vez, a equipe da Nied buscava rebater os críticos com mais e mais pesquisas. Em uma delas, por exemplo, o italiano Fábio Parente estudou milhares de seixos para mostrar que as lascas feitas por humanos eram bem diferentes dos lascamentos naturais. Contrário ao consenso existente entre a maior parte dos pesquisadores, a Nied Guidon tinha uma teoria um pouco diferente de onde vieram os primeiros seres humanos para as Américas. Ela diz que, como há 30 mil anos o Oceano Atlântico estava a cerca de 150 metros mais baixo, havia muitas ilhas entre a África e o Brasil. Portanto, eles teriam vindo de ilha em ilha, aproveitando os ventos e marés favoráveis. Já no continente, a teoria fundada por Nied é de que esses humanos adentraram o interior pelo delta do Parnaíba e depois se deslocaram por outros rios até chegar na região da Serra da Capivara. Nied era da tese de que se havia tecnologia para atravessar o frio e caminhar sobre o gelo, por que não haveria para navegar? Todavia é importante falar que essa tese da doutora é bem questionada, já que a maior divergência da comunidade científica não é por onde eles chegaram, e sim como e quando chegaram. Como já citado antes, a rota pela Beringia é quase unanimidade dentro de todas as pesquisas feitas. Independente de qualquer discussão, o fato é que o sítio do Boqueirão da Pedra Furada é, sem dúvidas, um dos locais mais impressionantes que já fomos na vida. Dentre as cerca de 1.100 pinturas que a gente encontra nesse paredão, tem duas que têm um certo destaque a mais, e é muito engraçado porque elas estão bem do ladinho uma da outra. E a gente encontra reproduções delas em todos os lugares possíveis aqui da Serra da Capivara, seja em cerâmica, artesanato de forma geral, mas em hospedagem, restaurante, enfim. Uma delas é a cena do beijo, né, que parecem duas pessoas se beijando, e a outra é a imagem de dois veados pulando, que é o símbolo aqui do Parque Nacional. Mais uma vez eu estou impactada com tantas pinturas que tem nesse local.
E não são apenas as pinturas que encantam. As paisagens naturais onde eles faziam sua arte parece que foram escolhidas a dedo. A gente está dando uma passada rápida para conhecer o Baixão das Mulheres. Estamos aqui na Toca dos Coqueiros e além das pinturas rupestres, aqui também foi encontrado um esqueleto humano que data de mais de 9.000 anos atrás. E os pesquisadores eles divergem se o corpo era de um homem ou de uma mulher. E do lado do esqueleto também foi encontrado 2 pontas de projéteis. E tu consegue ver o crânio desse ser humano lá no Museu do Homem Americano, que a gente ainda vai mostrar para vocês. Um fato que achamos bem legal é que a Nied preservou o nome original dos locais, como a Paula contou pra gente sobre o Baixão das Mulheres. O Baixão das Mulheres geralmente ia mais só as mulheres, porque aqui a comunidade tinha um dia que você procurava um homem aqui nessa comunidade que você não encontrava. Todos tinham que sair para trabalhar fora. Então, geralmente, ficava só as mulheres. Então, as mulheres tinham os cadeirão naturais, as mulheres iam lavar roupa, outras iam trabalhar na roça. Então, ficava só as mulheres. Aí, o pessoal falava, vamos lá no Baixão das Mulheres, porque durante o dia ficava cheio de mulher lá trabalhando. E agora sim, a gente veio aqui para frente da Pedra Furada para contemplar um pouco a beleza dela. E ela é bem mais alta do que a gente esperava quando a gente tinha visto as fotos desse local aqui. E a gente está voltando mais nesse horário, que já é finalzinho de tarde, porque agora o sol está batendo de frente nela e está realçando mais a beleza desse maravilhoso local. E outra curiosidade, que bem no espaço onde a gente está sentado, aqui é um anfiteatro. Então de vez em quando acontecem alguns espetáculos e cabem até 700 pessoas sentadas aqui. E como vocês podem ver, o nosso dia não terminou ainda. A gente voltou aqui para a Toca do Boqueirão da Pedra Furada, porque aqui é o único sítio arqueológico da Serra da Capivara que tem iluminação noturna. E essa foi uma ideia que surgiu de trazer uma experiência diferente aqui para os turistas, porque nessa escavação gigante que tem aqui ao lado, eles encontraram algumas fogueiras que estavam alinhadas. E uma das teorias que eles criaram para justificar esse alinhamento foi que os nossos antepassados, eles deixavam elas assim para poder de noite observar melhor aqui essas pinturas maravilhosas. E daí essa iluminação, né, eles trouxeram para a gente tentar vivenciar um pouco, reviver o que os povos antigos daqui viviam lá 10.000, 15.000, 20.000 anos atrás. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que com essa iluminação a gente consegue ver melhor as figuras. E é com essa inesquecível visita noturna no sítio do Boqueirão da Pedra Furada que finalizamos o nosso roteiro pelos circuitos do Parque Nacional. Uma coisa importante de falar é que os circuitos dentro do parque só podem ser feitos com condutores credenciados. E para quem tiver interesse, vamos deixar o link para contato do Receptivo Selva Branca aqui na descrição do vídeo. Depois desses 4 dias podemos dar o veredito e afirmar que a Serra da Capivara provavelmente foi o parque nacional mais organizado para o turismo que já conhecemos no Brasil. E olha que a gente já rodou bastante dentro do nosso país. Os caminhos são limpos e organizados, há painéis contando as histórias e as trilhas são muito bem sinalizadas, com destaque para as placas que fazem referência às pinturas rupestres. É possível ver que isso é fruto da visão da Nied, que conseguiu transformar essa área em Parque Nacional no ano de 1979. Além da preocupação com a criação do parque, a Nied se importou muito com o desenvolvimento da comunidade. Há muitas pessoas que consideram que o que ela fez na Serra da Capivara é o projeto arqueológico com maior impacto social positivo no mundo inteiro. Ela chegou aqui, ela foi preparando as pessoas, ela chegou aqui, ela não chegou expulsando as pessoas, ela chegou preparando as pessoas para a chegada do parque. Então, se o pessoal vivia da caça e da roça, então se ela foi trazendo alguns projetos para gerar renda aqui na nossa comunidade, não só na nossa comunidade, como as comunidades vizinhas ao parque. Então, se ela trouxe um projeto da apicultura, né, ela
Nós fizemos o curso, eu mesmo fui umas que fez o curso, 8 meses de curso, pegou o dinheiro no banco, né, comprou as colmeias. Para cada pessoa que fez o curso, ela entregou 40 colmeias. Hoje, quem soube aproveitar tem até 400 colmeias. Então, isso é uma renda muito, muito boa aqui na nossa comunidade. Aí, ela trouxe um japonês para dar curso de cerâmica, tem a cerâmica Serra da Capivara aqui. Muita gente trabalhando aqui na cerâmica, então, tanto aqui da comunidade de Cid Mocó, como de Barreirinho, de Coronel José Dias. Então, gerou muita renda com esses projetos que ela trouxe aqui. Então, aí todo mundo aqui é envolvido, né? Os que não trabalham na cerâmica, tem os guarda florestal, tem as guariteiras, tem os artesãos, os apicultores. Então, isso é uma coisa assim que todo mundo está agregado ao parque. Eu sempre admirei muito assim a questão da Aniede ser visionária. Assim, tudo que ela pensava em construir, ela nunca pensou em pequeno, sempre era pensando no futuro, né? Eu lembro quando foi criado o Centro Cultural, né? A gente viu aquelas instalações imensas, aquelas salas muito grandes, com aqueles armários, tudo muito, né? E hoje você vê que tinha que ser realmente aquilo. O aeroporto de São Raimundo, que ela também lutou muito para a construção, o aeroporto foi ela foi também, fez parte dessa luta, e foram anos de muita luta. E tinha que ser um aeroporto grande, um aeroporto internacional. E, meu Deus, para que São Raimundo precisa? A gente nunca imaginava. E hoje está aí, né? A universidade, então, tudo ela nunca pensou no pequeno, né? Tudo. O auditório era um auditório grande, sabe? Tudo era pensando no futuro. A criação da universidade, do curso de arqueologia, formar pessoas na região, formar guias que possam levar os turistas até os sítios, né? Tudo isso é ideia dela, tudo isso parte dela. A manutenção do parque, a manutenção de estrada, de erosão, de todas essas coisas. A visão dela, o que ela dizia muito, né, o que ela diz, é que ela fez História Natural na USP, né? Então ela tem uma bagagem boa da questão ambiental também, né? Não só da questão da evolução humana, do homem em si, né, dos grupos humanos, mas a questão de geologia, de biologia, de zoologia. Ela entende de muitas áreas, então ela podia fazer a infraestrutura do parque, a contenção de erosão, todas essas coisas assim. E ela cuidava de cada detalhe, ela sempre cuidou de todos os detalhes. E como a Teca estava falando, ela nunca pensou pequena, ela sempre pensou para a região com a mesma dimensão do que é a dimensão do patrimônio, que é um patrimônio fenomenal. Então ela sempre fez jus a esse patrimônio fenomenal, e ela sempre diz que um patrimônio desses em qualquer lugar do mundo tem uma supervisitação, tal. Aqui teve todo um planejamento para que tenha uma visitação um pouco mais intensa. Mas a gente também quer um turismo bem planejado, a gente quer um turismo que gere o mínimo de impacto para as pessoas aqui da região. E a infraestrutura mínima, né, de saúde, de educação, dos serviços, de água, de esgoto e tal, isso é de direito do cidadão que mora aqui, e consequentemente um serviço para o turista. A ideia é que você consiga dar condições para as pessoas, né, dar conhecimento, por isso que ela vai fazer 5 colégios no entorno do Parque Nacional, 5 escolas, né, para poder trabalhar educação, saúde, geração de emprego e realmente melhorar a qualidade de vida, que é esse o objetivo, preservar o patrimônio, mas melhorar a qualidade de vida da população. O movimento que nós estamos vendo aqui, de carro, dos transportes, que a gente não via nada disso, hoje não tem tempo marcado, o dia que vem mais pouco, entra 3, 4 ônibus aí, aqui nessa avenida, aí para nós é muita felicidade para nós, que nós não via nada disso, para a gente viver, era para alumiar uma casa dessa, era um candeeirinho, era você fazer uma velinha de cera para alumiar, porque nem isso não podia comprar, o querosene, para pôr um candeeiro. Era sofrido demais antes do parque.
Aí, por isso eu digo, eu só tenho que agradecer e dar valor. E dar valor à pessoa que veio fazer isso para nós e dar valor ao pessoal que está continuando, né? Que está continuando vindo ver a beleza que nós temos aqui no sítio do Mocó. Dá para falar várias coisas sobre a Aniede, mas é impossível dizer que ela não é uma mulher de fibra extremamente resiliente. No meio do processo para revolucionar o que é hoje a Serra da Capivara, ela enfrentou políticos, coronéis, fazendeiros, cientistas, falta de verba e até ameaça de morte. Uma das grandes questões enfrentadas foi a retirada do povoado Zabelê, que vivia dentro do território que é hoje Parque Nacional. Foram cerca de 50 famílias que foram desabrigadas e tiveram que migrar ali da região da Serra Branca para outros locais. Como na época eles não tinham documentos das terras, a indenização pela retirada foi bem arbitrária. Mesmo com a mediação da Aniede com o governo, vários antigos moradores do povoado alegaram que a indenização foi muito baixa e alguns dizem que ela nem existiu. A promessa inicial de serem reassentados em outro local só aconteceu 10 anos depois do previsto, no assentamento Novo Zabelê. Esse longo tempo de espera foi suficiente para fazer parte da identidade cultural do povoado se perder, mas felizmente hoje há projetos incríveis que guardam essas memórias, como o Museu Zabelê. Depois da saída do pessoal do antigo Zabelê, algumas famílias ficaram em São Raimundo Nonato, próximo ao Parque Nacional Serra da Capivara, e outras se espalharam por vários estados do Brasil. Então, hoje esse projeto é um projeto de persistência e resistência ao não apagamento da nossa história, porque a nossa história faz parte do processo de construção do Parque Nacional Serra da Capivara. E hoje ele vem atraindo muitos turistas. Em um ano, no nosso primeiro ano, a gente já estava com 900 visitas. Hoje a gente tem mais de 200 visitas por ano. E é um projeto que foi contemplado pelo Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IFAM, um dos prêmios mais importantes de patrimônio que a gente tem aqui no Brasil. E por falar em museu, a Serra da Capivara abriga dois dos museus mais incríveis do Brasil, o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. Os dois são obras da Fundan, a Fundação Museu do Homem Americano, uma entidade civil sem fins lucrativos que foi criada em 1986 com o objetivo de garantir a preservação do patrimônio cultural e natural da Serra da Capivara. Consideramos esses museus como paradas obrigatórias se você for para a Serra da Capivara. O Museu do Homem Americano fala sobre as teorias de ocupação humana nas Américas, mostra detalhes no trabalho feito com as pinturas rupestres e expõe instrumentos pré-históricos como urnas funerárias e materiais feitos com pedra lascada. Já o Museu da Natureza fala sobre as transformações do mundo ao longo dos anos, os impactos ambientais e detalhes sobre a fauna e flora não só do Brasil, como do mundo inteiro. O destaque vai para o simulador de voo de asa delta, em que você pode ter a sensação de voar por cima das incríveis formações rochosas da Serra da Capivara. Os museus e os circuitos de dentro do Parque Nacional são os principais atrativos turísticos da região, mas para a gente, o turismo de lá vai muito além disso. Uma das coisas que mais curtimos de fazer por lá foi interagir com os moradores do sítio do Mocó, ouvir as histórias do Zé Bigode, da Mulher dos Cactos, da Dona Paula, ver o seu Dicleciano trabalhar com gado ou ouvir a Dona Eremita cantar. Eu cantava. Como é que era? Era assim,
Joga fora o gaioso, para o Piauí não merecer. Nós somos ordenistas, é de alma e coração, para ver nossos estados livres de perseguição. Doutor Rocha Furtado, para ser nosso protetor, será o homem de prestígio e valor. Era desse jeito. E fica a dica extra de experimentar o mel de lá, que é considerado um dos melhores do Brasil, e de comer o requeijão Cardoso, um delicioso produto típico da região. E uma das coisas que marca muito aqui a Serra da Capivara é o trabalho que eles fazem com a cerâmica, uma cerâmica que é muito conhecida não só aqui na região, mas nacionalmente. E a gente está aqui com o Marcos, que é gerente de produção aqui da Cerâmica Serra da Capivara. Ele vai contar um pouco do que torna a cerâmica aqui da Serra da Capivara única, né, no Brasil e no mundo. A gente sempre gosta de falar que isso aqui foi uma ideia da Niede Guidon. A comunidade aqui não trabalhava antigamente com artesanato, né, em cerâmica. Ela teve a ideia com o intuito de geração de renda para essa região e também uma forma de divulgar o parque através das peças com os desenhos. É uma ideia simples, mas isso foi ganhando uma proporção muito grande. Depois de um tempo, ela trouxe primeiro um ceramista descendente japonês de São Paulo. Esse ceramista foi quem estudou as argilas e foi quem ensinou toda a técnica a gente. Modelagem, esmaltação, vitrificação, ele passou um bom tempo, eram só 4 artesãos no começo, e a gente foi aprendendo com ele. Depois ele foi embora e a gente continuou o trabalho. E a cerâmica ela foi ganhando mercado através de eventos de artesanato, né? Primeiro a gente teve que aprender todo o processo, depois a gente começou a comercializar. E a cerâmica ela foi crescendo e foi gerando renda, que era a ideia dela. De 4 artesãos passaram para 41 artesãos. Hoje tem 41 artesãos. 41 artesãos e mais 20 pessoas na parte de loja e embalagem. Hoje são 61 empregos criados através dessa ideia da Niede Guidon. Essa ideia de colocar a arte rupestre foi muito importante, porque a gente criou uma identidade muito forte. Onde você vê uma cerâmica vitrificada com arte rupestre, você sabe que foi feito por nós. Então isso causou uma diferença em todas as cerâmicas do Brasil. Esse trabalho de o turista chegar e visitar a oficina e conhecer todo o processo, a gente faz sempre isso, porque isso vai agregar valor à peça. Quando o turista chega aqui, que ele conhece a oficina, que ele vai na loja, ele vai entender por que a peça tem um preço um pouco mais caro. Às vezes parece que é uma coisa simples, mas é super complexo. A pessoa pensa, mas é de barro, mas tem todo um trabalho em cima desse barro para que ela se torne uma peça utilitária. E isso tem valores em cima desse trabalho. Marcos nos levou para um tour completo e foi explicando tudo com detalhes. Passamos pela parte de preparação e separação da argila, pela modelagem, torneamento, acabamento, queima, desenho e esmaltação. Tudo é muito impressionante, mas o que mais achamos incrível foi a parte do desenho. Os desenhos de todas as peças são feitos manualmente por 16 artesãos que têm uma habilidade absurda. Já finalizamos a nossa visita aqui, queria agradecer o Marcos por todo o tour. E a gente conseguiu, acho que, mostrar um pouco o nosso público, né, que tem muito valor agregado em cada peça que vocês fazem aqui. Então, parabéns pelo trabalho. A gente agradece a vocês por estar dando essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, né? E convido as pessoas que venham aqui conhecer o parque, conhecer a cerâmica, o processo, todo o processo. E depois ir na loja, levar uma lembrança do nosso trabalho, que a gente vai ficar muito feliz com vocês. A gente vai fazer isso agora. Levar umas lembrancinhas pra família, pra namorada, que vale a pena. Vocês lembram do começo do vídeo, quando falei que a Serra da Capivara é um local que o passado, o presente e o futuro estão interligados? A gente foi conhecer um local que tem tudo a ver com essa frase. Agora a gente está aqui com o Jorlan. Jorlan, muito prazer. O Jorlan é sócio fundador, empreendedor social também e coordenador aqui do Instituto Olho d'Água, que é um local que é muito legal o propósito dele, porque ele tenta valorizar muito do passado aqui da Serra da Capivara, né? Não só da pré-história, mas também da história aqui do povo que morou aqui nos últimos anos, para construir o futuro desse destino aqui, dessas cidades que fazem parte aqui da Serra da Capivara, né, Jorlan? Isso mesmo. O Instituto Olho d'Água foi criado por um projeto de pesquisa
Dentro desse projeto de pesquisa, a gente queria estudar a história e a memória das comunidades do entorno do Parque Nacional através dos objetos. Nós criamos uma exposição que é chamada Filhos das Serras, que envolve diretamente todas as comunidades que fazem parte do Parque Nacional Serra da Capivara. Dentro disso, cada objeto contando a sua história e a sua memória. Então, nesse processo, você tem uma história local, você tem uma pré-história fantástica, que é o Parque Nacional, mas você tem uma história local, onde você tem uma comunidade que vivia e que vive aqui antes do parque ser Parque Nacional Serra da Capivara. Dentro desse contexto, nós envolvemos tanto a parte científica como a parte social, envolvendo a comunidade local. Hoje nós atendemos 60 famílias diretamente, onde envolve tanto artes plásticas, como literatura, como educação patrimonial, escavações arqueológicas, e, aulas de informática, e um trabalho muito bacana que a gente desenvolve são com as crianças locais e com as mães, que as crianças têm aulas, são orientadas pela parte de psicopedagogia, pela professora Marília, que envolve essas crianças que têm déficit de aprendizagem, nós temos crianças com autismo, então dentro desse contexto é muito importante inserir esse grupo de pessoas que fazem parte do Instituto Olho d'Água, que entram dentro desse contexto. E o objetivo do Instituto é inserir essa comunidade ao Parque Nacional. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, a nossa cultura, o nosso meio social, que o que nós temos de mais importante? O Parque Nacional. Então, essa comunidade se inserir diretamente. E o Instituto foi criado dentro desse conceito. Depois do papo, o Jorlan nos levou para dar uma volta no Instituto para ver as crianças praticando várias atividades, como cerâmica, leitura, informática e até arqueologia. Foi encantador ver a explicação e desenvoltura da Cíntia nos contando sobre a atividade de arqueologia. Hoje a gente está no sítio Simulação Arqueológica. É o sítio Centro de Memórias. Aqui nós fazemos escavações, tipo réplicas de escavações de verdade. Nós usamos um balde, uma pá, uma luva e um pincel de pedreiro. Quando a gente vai escavar, nunca podemos ir com calçado. Sempre ou é de meia ou descalço, para não danificar algumas peças. Ali naquele canto, nós temos uma réplica da fogueira datada de mais de 50 mil anos lá do Parque Nacional Serra da Capivara. O futuro visualizado pela NIED há mais de 50 anos atrás já está acontecendo. O aeroporto já recebe voos, as hospedagens estão muito melhores, o parque já é bem estruturado e há acesso à educação, saúde e energia. Já melhorou muita coisa, mas mesmo assim, o turismo, que é crucial para os investimentos na preservação e continuação das pesquisas, ainda não deslanchou. No ano passado, que foi o recorde histórico, foram cerca de 36 mil visitantes ao longo do ano. Isso dá uma média de mais ou menos 100 visitantes por dia. A ponto de comparação, a Caverna de Lascaux na França, outro local incrível com pinturas rupestres, recebia uma média de 1.200 visitantes por dia antes de ser fechada para visitação, cerca de 12 vezes mais. E eu queria aproveitar essa informação para fazer um pedido do fundo do coração para quem está vendo esse vídeo. A exemplo da NIED, que deixou seu legado, tornando esse nosso patrimônio protegido e reconhecido, você que está vendo esse documentário também tem um pouco do poder para continuar mudando e espalhando a história da Serra da Capivara. A gente não está pedindo simplesmente que você divulgue esse nosso vídeo, mas que conte para as pessoas sobre essa riqueza que temos no nosso Brasil. Não é à toa que desde 1991 a Serra da Capivara é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Temos que nos orgulhar de ter isso e ser berço de um dos locais mais importantes do mundo, que além do valor cultural e histórico, tem uma beleza ímpar. E para encerrar esse vídeo com chave de ouro e te mostrar mais uma vez que vale muito a pena conhecer a Serra da Capivara, vamos levar vocês junto com a gente
para conhecer o sítio João Pimenta, que é um dos atrativos mais lindos da região. E só para não perder o costume, a gente já vai direto fazer uma trilha. A gente vai caminhar agora para o lado direito aqui do sítio João Pimenta e daí vai ter algumas paisagens panorâmicas aqui no meio do caminho. Primeiro mirante, e olha só que espetáculo. E aqui as formações são um pouquinho diferentes das outras que a gente já viu, porque elas são um pouco mais pontiagudas, assim, parece que elas estão um pouco mais lascadas. Tem umas ali que são muito bonitas. E o segundo mirante a gente tem vista aqui para a Pedra Furada do sítio João Pimenta. E chegamos aqui no final da trilha. Esse aqui é o último mirante dos vários que a gente conheceu e mostrou aqui para vocês aqui nesse documentário. E até nos últimos minutos, nos últimos instantes, aqui a Serra da Capivara continua nos surpreendendo. E é isso, galera, finalizando mais um documentário aqui no canal. A Serra da Capivara, sem dúvidas, é um dos locais mais incríveis do nosso país e merece muito ser mais divulgado, ser mais visitado, por tudo isso que a gente mostrou aqui no vídeo e muito, muito mais. Queria agradecer aqui os dois parceiraços nossos desse vídeo, o Vinícius, em nome do Sertão do Luar, uma hospedagem incrível, Selva Branca, em nome do Jordano, que também foi super parceiro, ajudou a gente a montar todo o nosso roteiro. E para quem curtiu o vídeo, curtiu todas essas histórias maravilhosas, essas paisagens lindas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede. Curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!